Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar, e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que vistes com os próprios olhos, e nada deixeis escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos no teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs,
a liturgia de hoje nos fala sobre a lei de Deus. Só que nós temos que entender bem o que é de fato a lei e o que é praticar a lei. Pode parecer óbvio, mas uma coisa que o Padre Sérgio Muniz, que me deu para o seminário, uma vez me disse: Telmo, nunca pense que algo é óbvio. Ainda mais quando se trata do ser humano. Nós somos muito complicados e às vezes a cabeça muito dura para entender certas coisas. Mas em Deuteronômio, o profeta vai dizer o quê? Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus sempre invocamos? Para entender o que é a lei de Deus, primeiro temos que entender que Deus ele é próximo de cada um de nós, tão próximo que fez-se carne, fez-se um de nós, tão próximo que está dentro de nós, como disse Santo Agostinho: ó verdade tão bela e tão antiga, este que procurava fora, estavas dentro. Então nós devemos entender que Deus ele é mais próximo de nós do que nós mesmos, por assim dizer. E por que ele se faz tão próximo? Que proximidade é essa? É o amor. O amor faz com que nós nos aproximemos uns dos outros. E o amor de Deus, que supera todo o entendimento, faz com que ele seja mais próximo de nós do que nós mesmos, porque ele é o próprio amor, muito maior, muito superior que a nossa capacidade e desejo de amar. Ele nos ama muito mais. É o primeiro passo para entendermos o que é de Deus. Depois é o seguinte: e que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje nos põe diante dos olhos? Entendemos que Deus é próximo de nós, certo? Agora entendemos que essa lei ela é justa, não apenas no sentido de retidão, mas no sentido de santidade. Ou seja, a lei de Deus ela é capaz de nos santificar à medida em que nós busquemos vivê-la. É caminho de santidade. Então não tem como nós conciliarmos a vivência da lei com o pecado. Todo pecado é um desrespeito à lei de Deus. E vai dizer o salmista: anuncie a Jacó sua palavra, sua lei, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, e nenhum outro revelou seus preceitos. Ou seja, a lei que Deus nos dá é o carinho de Deus para cada um de nós, fruto do seu amor, que faz com que Deus se torne tão próximo de nós, e também, por isso mesmo, capaz de nos levar à santidade. Porque o que é um santo? Um santo é um homem que amou a Deus e ao seu próximo tão intensamente, tão profundamente, tão verdadeiramente, que abriu-se para ele as portas do amor eterno, que é os céus. Santidade de vida não é tempo em que nós servimos e amamos a Deus. Santidade é intensidade do amor. Sabemos que a Virgem Maria está nos céus de corpo e alma, não é isso? Inclusive, é o que nós temos como padroeira, nossa glória, não é isso? Que a Virgem Maria faz junto aos céus, de
corpo e alma. Mas quem foi o primeiro santo a entrar nos céus? Quem foi? São Dimas, aquele bom ladrão. Ou seja, uma vida toda entregue ao pecado. Mas na hora da sua morte, ele foi capaz de amar tão intensamente a Deus, e esse amor se tornou audível por suas palavras: Senhor, é justo que eu padeço, o Senhor é inocente. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que Jesus disse para ele? A primeira canonização: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este homem não tem tempo de serviço a Deus, muito pelo contrário, mas ele conseguiu, naqueles últimos instantes, amar tão intensamente a Deus, que conseguiu uma confissão tão perfeita, que teve para si as portas dos céus e o primeiro a adentrar para a eternidade. Entendamos isso. Santidade é amor. E o Cristo, então, do Evangelho, vai deixar bem claro o quê? Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Ou seja, ele veio mostrar que a lei de Deus é para que nós cresçamos na santidade, ou seja, para que nós cresçamos no amor. Este é o pleno cumprimento da lei. Ele veio para isso, mas ele veio também para quê? Para morrer por nós, porque não existe amor maior do que dar a vida, porque nós amamos. Ou seja, o que fez Cristo se fazer homem, habitar no meio de nós? O amor. E este mesmo homem, que por amor se fez carne, veio trazer o pleno cumprimento da lei, ou seja, mostrar o cumprimento da lei é o amor. Então, o termômetro para sabermos se estamos vivendo a lei de Deus não é se nós estamos dando aquele check, né? Hoje, a meia-noite e outras coisas. Pá! Não tomei sucessão por domingão. Pá! Estou nas missas aos domingos e já se guarda. Pá! Não é isso. Viver a lei não é fazer checklist da lei. Nós sabemos que estamos vivendo a lei verdadeiramente se nós estamos crescendo no amor. Porque os fariseus de outrora, os mestres da lei, eram impecáveis na observância da lei. Mas não a lei na sua totalidade, mas apenas a letra da lei, não o espírito da lei. Por quê? Porque eles eram capazes de amar. Eles usavam a lei para oprimir, para marginalizar o outro. Eles, no cumprimento da sua lei, o que eles faziam? Olha, o vosso mestre come com os pecadores e publicanos. Jesus, seus discípulos, não lavam as mãos antes das refeições. Olha, fazendo milagres em dia de sábado. Ou seja, eram observantes da letra, mas não tinham o espírito da lei, que é o amor. E até hoje prevalece. Quem um dia pegar o código de direito canônico, vai ver depois de todas aquelas páginas, o que deve estar acima de tudo é o quê? A caridade, o amor. Então, se eu observo a letra da lei para oprimir o outro, para falar mal do outro, para criticar o outro, para julgar o outro,
fato, um cumpridor da lei. Eu sou um manipulador da lei de Deus. Eu uso a lei de Deus não para agradar a Deus, mas para satisfazer o meu ego, a minha vaidade, o meu orgulho, a minha soberba. A lei nos deve levar a amar, a servir. Se eu não estou servindo melhor o meu próximo, se eu não estou amando mais o meu próximo, eu não sou um cumpridor da lei. Eu sou um mentiroso. Vai dizer São João na sua carta: se eu digo que amo a Deus a quem não vejo, mas não amo o meu próximo a quem vejo, eu sou um mentiroso. A verdade não está comigo, a lei não está comigo, ainda que eu externamente cumpra a letra. Então, esta missa que nós também estamos celebrando, São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Ninguém. Ninguém pode ser comparado com Deus. Mas a todos eu devo marcar em Deus, ou seja, todos eu devo amar em Deus, porque Deus ele é amor. Não tem como eu amar a Deus, não tem como amar a quem quer que seja fora de Deus. No pecado não há amor. Por isso que eu falei no início, não tem como nós cumprirmos a lei e estarmos no pecado. Os fariseus pecavam em nome da lei, por faltar caridade, por faltar amor. Então eles não eram autênticos cumpridores da lei, mas manipuladores. E o Cristo fala abertamente. Quantas vezes raça de víboras, sepulcros caiados, manipulam a lei. Por exemplo, ele fala assim: o sustento que vocês deveriam dar para os seus pais, para cumprir a lei, honrar pai e mãe, vocês chamam de corban, ou seja, consagrado, só para não ter que dar para os seus pais. Olha que coisa maluca, olha que manipulação, olha o pecado, a falta de caridade até para com os pais. Em nome de uma lei, descumpriu a outra lei, mas na verdade não cumpriu lei nenhuma, porque falta amor. Então peçamos hoje a intercessão de São Miguel Arcanjo para ver se na nossa vida nós estamos de fato declarando quem como Deus. E como é que nós declaramos isso? Por meio da observância da lei. E o que é a observância da lei? O amor, a caridade. Se estamos priorizando o amor, Deus será louvado, estamos cumprindo a lei. Se nós não estamos progredindo no amor, é hora de começarmos a vivermos a lei, não a letra, mas o seu espírito, que é a caridade. E lembrando, como eu falei, que amor não é sentimentalismo barato. Amor é resolução concreta. Deixar de falar mal do outro, deixar de julgar o outro, ajudar no que for possível. Se eu não posso ajudar, eu posso rezar. Isso é uma ajuda. Se nós toda vez que fôssemos fazer uma fofoca de alguém, nos calássemos e falássemos não com o outro, mas com Deus, aquilo que seria fonte de pecado, a fofoca, se torna caminho de salvação para nós e para o outro. Falar com Deus nunca é pecado. Então, repito, para ficar gravado nas nossas cabeças, mas também nos nossos corações. Será que nós estamos vivendo a lei de Deus ou estamos manipulando a lei de Deus de acordo com o nosso critério? E é interessante, né, que nós vemos nas Sagradas Escrituras
os discípulos disputando de forma tão imatura quem é o maior no reino dos céus. E o Cristo hoje responde o que é ser grande no reino dos céus. Ser grande no reino dos céus é viver a lei e orientar que os outros façam o mesmo. Trocando em miúdos, ser grande no reino dos céus é amar intensamente, é amar profundamente, é amar em Deus a tudo e a todos. Então, meus irmãos, sejamos grandes no reino dos céus, não por vaidade, não por orgulho, não por disputa mesquinha, mas para juntos crescermos cada dia mais no amor. Meus irmãos, se a disputa que houvesse nas famílias, se a disputa que houvesse nas pastorais, na igreja, no clero, em todos os anos da igreja, fosse quem ama mais, esse mundo seria outro. Então, comecemos. Vamos disputar esta santa disputa, este santo certame. Vamos ver quem ama mais. Não para sermos melhores do que os outros, mas para podermos sermos melhores para os outros, para servir. Isso é amar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.